Todo dia é uma chance de renovar sua mente, curar emoções, escolher viver com mais consciência. Seja bem-vindo ao Bom Dia Mente Sã. Aqui a sua mente descansa, seu coração aprende e a sua alma respira. Fala, seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia Mente Sã, aquele programa de segunda a sexta-feira que ajuda você a expandir a sua mente. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. E eu vou dar um chacoalhão em você aqui, para você acordar. O problema não são as pessoas, é a sua falta de discernimento. É assim que eu começo, dando um chacoalhão em você. O problema não são as pessoas, é a sua falta de discernimento para que você entenda qual pessoa você deve confiar, qual pessoa que você deve trazer mais para perto, qual pessoa que você deve se afastar, pois essas pessoas, essas amizades, muitas vezes elas tendem a drenar a sua energia. Você realmente está sendo traído pelas pessoas ou está sendo traída pela sua própria ingenuidade emocional? Essa é a pergunta que você tem para você mesmo. Será que essa pessoa ela é digna de confiança ou eu dei a confiança para ela? Você diz que se decepciona muito, mas será que o problema são elas? Quando eu não tenho um discernimento disso, o problema não é ela. O problema é o meu julgamento, a falta de discernimento para saber se essa pessoa é de confiança. Às vezes você está abrindo a sua intimidade para qualquer um. E quando você não preserva a sua intimidade, ela fica exposta. Às vezes expostas a pessoas que não querem o seu bem. Entende? Nem toda decepção é maldade. Às vezes é só uma falta de discernimento. Pessoa Y, pessoa X, pessoa Z, esses padrões, quando você começa a identificar, começa a categorizar, que é o que nós vamos conversar aqui hoje, categorizar as pessoas em tipos de amizades diferentes, para que você possa discernir quem você abre o seu coração. Eu já vi pessoas repetindo o mesmo padrão, chamando colegas de irmão, chamando convivência de amizade profunda, chamando parceria de lealdade eterna. Entende? Onde nasce a confusão, depois dizem que as pessoas mudam. Não, as pessoas não mudam. Você que criou uma expectativa com aquela relação que nunca prometeu se sustentar. Entende? Quando você entende quais são as categorias que você deve colocar cada pessoa, você tem o seu coração em paz. Pense comigo, é como exigir que uma ponte seja uma casa. E na verdade não é. Ela foi feita apenas para travessia, para passagem. Ponte não é lugar de morada, de permanência. Se você decide permanecer lá, onde na verdade você só precisava atravessar, você pode cair. Quem habita numa ponte vai cair. No livro Especialista em Pessoas, de Tiago Brunet, ele fala sobre os três tipos, as três categorias de amizade. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. O primeiro tipo de amizade ou relacionamento são os relacionamentos íntimos. Esses são poucos. Poucos são os relacionamentos íntimos que você deve ter. Aquele que preenche você. São aqueles que acessam a sua essência. Aqueles que sabem para onde você está indo. Sabem quais são os seus sonhos. Se você tem muitos íntimos, pode ter certeza, você não tem nenhum. Porque até a Bíblia, várias pessoas tinham acesso a Jesus, mas nem todos entraram no Getsemane, entende? Nem todos viram a transfiguração.
Intimidade é privilégio, não é carência a ser preenchida. Quando você entende isso, porque Jesus, presta atenção na vida de Jesus, ele era acompanhado por multidões, ele tinha 12 apóstolos, e desses 12 apóstolos, apenas 3 eram os mais íntimos dele, entende? Então, quando você precisa saber quem são os seus amigos íntimos. A segunda categoria são os amigos necessários. Quem são esses amigos necessários? Você não escolhe ele totalmente. Os amigos necessários você não escolhe, porque muitas vezes pode ser da sua família, muitas vezes pode ser do seu trabalho, muitas vezes pode ser da sua convivência social, trabalho, pode ser um colega de infância, entendeu? Amizades que você constrói ao longo da sua vida. Esses são necessários, porque esses são aqueles colegas que você se encontra, conversa, fala sobre jogo de futebol, fala sobre piada, fala sobre a vida, mas de maneira genérica, fala sobre política, fala sobre religião. São amigos que você não traz para a sua intimidade, entende? Você não traz eles para a sua intimidade. São amigos necessários para você dar risada, aquele amigo que conta uma piada, mas ponto. Para esse amigo, você não conta a sua intimidade. Para esse amigo, você dá um pouco de distância para ele. Você pode até vê-lo todo dia, mas não significa que você deve abrir o seu coração para ele. Entende? Então, quando você categoriza isso, você tem paz. Em Romano, ele nos ensina: se possível for, tenha paz com todos. Ele não diz: entregue a sua alma a todos. Paz é maturidade, intimidade é escolha. A terceira categoria de amigos são aqueles amigos estratégicos. Como são os amigos estratégicos? São os amigos que ajudam você a atravessar pontes. Aqui é que muita gente se confunde, muita gente erra em escolher esse tipo de amizade. Por quê? Porque elas tendem a criar vínculos emocionais, mas sim aquele amigo que você te libera acesso, que são trocas, entende? Esse tipo de amizade a gente categoriza como amizades estratégicas, alguém que pode abrir portas para você, sem precisar conhecer as suas fraquezas, as suas intimidades, entende? O que a gente gosta de falar que é o ganha-ganha. Não é frieza, é inteligência, entende? Você seleciona as pessoas certas, o convívio certo, que você ajuda e ela também te ajuda estrategicamente. Marco Aurélio já nos ensinava que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos, entende? Então, você tem que criar essa estratégia, você tem que criar toda essa dinâmica, toda essa seleção. Sêneca, ele fala assim, ó, sofremos mais pelas expectativas do que pela vida real. A pergunta que eu deixo para você é: quem colocou essa expectativa aí dentro? Você ou a pessoa? Você não controla o caráter do outro. Você controla o nível de acesso que você concede, entende? Por isso que é importante a gente saber distinguir. Cada um tem um papel, cada um tem um acesso, cada um tem a sua categoria. E existem erros que podem roubar a sua paz e você não percebe. Porque muitas vezes você sofre porque dá acesso íntimo para quem não provou caráter.
Conta segredos para quem não sustentou o silêncio. Confunde presença com profundidade. E depois chama isso de ferida emocional. Não. Na verdade, foi a falta de filtro. Isso é falta de filtro. E a maturidade começa quando você assume isso. Por isso que eu falo para vocês, peguem aí papel, uma caneta, pegue agora e coloque lá, faça 3 marcações, 3 colunas. E nessas marcações você vai colocar o nome das pessoas e vai categorizar se ela é um íntimo, necessário ou estratégico. Seja honesto com você mesmo. Quem está na categoria errada? Se você precisar rebaixar alguém de nível, faça. Isso não é frieza, é saúde emocional, é você se preservar para que você não tome um tombo lá na frente, para que você não se entristeça, para que a sua energia não seja absorvida por uma relação que está na categoria errada. Você não precisa afastar todo mundo. Você precisa ajustar o nível de acesso. E quando você faz isso, você tem paz. Porque quem não define fronteiras vive sendo invadido. Vou repetir. Quem não define fronteiras vive sendo invadido. Discernimento relacional é proteção espiritual, emocional e estratégica. Por isso, ser de luz, que você deve, essa semana, fazer essa lista. Quem são os amigos estratégicos? Quem são os amigos íntimos? Quem são os amigos necessários? Para que você não confunda mais as suas relações e talvez conte segredo a quem não está nem aí para você. Talvez conte os seus sonhos a quem não está nem aí para você. Isso é inteligência. Isso é inteligência. Isso não é frieza. Isso é guardar o seu coração, que é a sede das suas emoções. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. E você criar essa estratégia, você mapear os seus níveis de amizade, você categorizar todas as pessoas que estão relacionadas na sua vida, pelo menos aquelas que você tem mais convivência. Isso vai guardar o seu coração, vai guardar a sua mente, para que você viva em 2026 de paz e de prosperidade, tá certo? É isso, ser de luz. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que toda vez que uma nova mensagem for postada aqui, você seja notificado, tá certo? Agora sim, tamo junto, até a próxima em mais um Bom Dia Mente Sã. Tchau, tchau.